Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. RB Notícias, primeira edição, ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Quase que eu falo boa noite, Rio Branco. Não falei. É o costume. 11 horas e 35 minutos. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com o presidente regional do PT, Cesário Braga. Isso mesmo, com o apoio do Arasuper, que juntamente com o Araújo Mix compõe, então, a maior, a mais antiga e a melhor rede de supermercados do Acre. Tá certo? Tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você para você fazer economia. Você ainda não é cliente Araújo Leve Mais, está perdendo tempo, está perdendo oportunidade de fazer bons negócios e obter mais vantagens. Vantagens mesmo. Tem alguns produtos que a diferença de preço chega a R$10, então não dá para você perder. Se você não tem ainda o cliente Araújo, o cartão Araújo, você também está perdendo vantagem. O Araújo ele aceita qualquer tipo de cartão. No entanto, quem tem o cartão Araújo tem muito mais vantagens. Não perca tempo. É fácil, simples, tanto para se tornar o cliente Araújo Leve Mais ou para obter o cartão pela internet, tá? No site www.araújosuper.com.br. Qualquer dúvida, vá no atendimento, que aí também você tem essas duas vantagens. Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional importado, e também da oficina do meu amigo Sampaio, que transforma a sua máquina de lavar velha em uma máquina nova. Você vai pagar um preço simbólico sobre isso. Principalmente se a marca for Brastemp, né, que ainda é a melhor do mercado, Electrolux, enfim. Onde funciona? Na Rua Leblon, número 100, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, em frente à escola Heloísa Moron Marques. Não tem erro. Bom, ele continua de quarentena, assim como o programa, né, que é comandado por ele, pelo Tião e Osmir Lima. Narciso Mendes, mesmo na quarentena, não para de participar, né, da programação da TV Rio Branco, sempre com bons vídeos, oportunos e esclarecedores. Veja mais um. Lamentavelmente, os votos de próspero ano novo não se materializaram, apesar dos nossos desejos em relação ao ano em curso. E por quê? Porque fomos surpreendidos com o surgimento, lá na China, do coronavírus. Não que estivéssemos vivendo as mil maravilhas, até porque já vinha se arrastando ao longo dos tempos duas outras crises. Uma de natureza política e outra de natureza econômica. Ainda assim, por sê-la a mais emergencial, todas as nossas atenções, sobretudo das nossas autoridades, deveriam se voltar para combater a pandemia que já se anunciava. Entretanto, não nos conduzimos bem frente à crise epidemiológica e vimos recrudescer de maneira bastante grave a nossa crise política. Neste particular, eu poderia me reportar à substituição do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, mas prefiro me ater à crise provocada pela demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu, particularmente, nunca tive maiores afeições pelo ministro Sérgio Moro. Entretanto, não era hora
da sua demissão, até porque ela potencializaria a nossa crise política e em desapreço aos cuidados que deveríamos ter em relação à crise do coronavírus. Ainda assim, o clima esquentou de tal ordem que hoje a nação exige que sejam confirmadas ou não as graves denúncias feitas pelo então ministro Sérgio Moro. Até porque, se isto não acontecer, ficará mais difícil o enfrentamento da crise do coronavírus. Enquanto isto, uma crise política se agiganta a ponto de estarmos assistindo de forma rotineira e sistemática a exigência de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, do qual, digo e reafirmo, seria outra inoportunidade. Não porque o presidente tenha cometido ou não algum crime de responsabilidade ou um crime comum, e sim porque enquanto nós não debelarmos a crise do coronavírus, nenhum outro assunto haverá de pautar a nossa convivência política e social. Muito bem, e foi o doutor Narciso Mendes falando de 3 crises ao mesmo tempo. A crise do coronavírus, que é uma crise sanitária, a crise econômica e também a crise política. Quando o coronavírus passar, o Tribuna Livre vai voltar. Agora são 11 horas e 42 minutos. Presidente Cesário Braga, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. Pela primeira vez em 20 anos, o PT vai encarar uma eleição longe do poder, longe do cofre, sem diário oficial, sem caneta poderosa. E aí? Ô Muniz, tu me permite, Tranquilo? Gostei muito da fala do Narciso. O Narciso sempre faz análises brilhantes e ele trouxe uma situação e eu queria opinar sobre isso. O Narciso ele foi muito preciso quando ele disse que é inoportuna a discussão sobre um impedimento do presidente. Eu concordo muito com o Narciso de que é inoportuno esse debate, mas é oportuno a decisão que eu acho que o Congresso tem que ter de forçar a presidência da República a focar no que é importante nesse momento, que é debelar a crise do coronavírus. Infelizmente, o governo federal ele não tem atuado no enfrentamento à crise do coronavírus. Bolsonaro tem sido irresponsável. Ele tem sido extremamente irresponsável quando ele não tem atacado de frente essa crise. O Mandetta, o ex-ministro, tinha uma posição, inclusive, extremamente divergente do presidente, estava fazendo relativamente um bom trabalho, dentro das dificuldades que se tem de trabalhar, sendo ministro, sabendo que o presidente contraria todas as decisões que foram colocadas pelo ministro. O ministro de dia dizia que nós tínhamos que manter o isolamento social, quando era de tarde o Bolsonaro estava passeando em Brasília e apertando a mão de todo mundo sem nenhum distanciamento. Então, entenda a dificuldade que o ministro tinha. Eu concordo muito com a avaliação do Narciso, eu só queria deixar esse registro que não é a hora de debater o impedimento do presidente. Entendi. Mas eu acho que cabe ao Congresso estar regulando a atuação da presidência da República, cabe aos demais pesos e contrapesos da democracia. Esse é um dos papéis também, né? Que é papel porque nós precisamos enfrentar esse coronavírus com mais seriedade. E aí? Sobre a pergunta que você me colocou, como é que o PT vai encarar pela primeira vez as eleições fora do Palácio? Como nós encaramos em 98, quando a gente não era governo, como a gente encarou ela em 90, nós vamos apresentar um bom processo político, um bom projeto para as cidades e vamos deixar o povo fazer as escolhas dele, Muniz. Eu acho que nunca foi o poder que fez a diferença.
Nós tínhamos bons projetos políticos para o Estado, nós sempre apresentamos boas proposições, nós sempre construímos juntos boas alternativas para ser apresentado para a sociedade, e a sociedade escolheu sempre o que a gente apresentava. Dessa vez, em 2018, eles escolheram outro projeto político que está em curso. Entendi. Então foi a escolha deles. Eu acho que não é o poder propriamente dito que fazia a diferença no processo. E por falar em diferença, presidente, nós temos um cenário bem diferente daquele de 20 anos. É muito diferente. Há 20 anos o PT, o senhor há de concordar comigo, representava o novo, de fato era o novo, representava a esperança. Hoje ele não representa mais o novo, não representa mais a esperança e, com todo respeito ao presidente, enfrenta um desgaste terrível. E aí? Só que hoje nós representamos outra coisa. Hoje nós representamos a experiência. Nós temos nos nossos quadros pessoas que têm uma experiência comprovada no processo. Mudou de verdade, não são mais aqueles meninos do PT de 20 anos atrás. Nós temos pessoas que passaram pela administração pública, pessoas que têm competência comprovada. E para enfrentar o momento que a gente vai viver, eu acho que agora o foco tinha que ser enfrentar o coronavírus. Esse é o foco. Quando a gente conseguir debelar essa crise sanitária, nós vamos ter que enfrentar outra coisa. É a recuperação econômica do Acre, do Brasil, de Rio Branco e de todas as cidades. Para enfrentar um desafio como esse, eu acho que nós vamos precisar de pessoas que tenham experiência, pessoas que tenham competência comprovada. Eu acho que o momento não vai ser para fazer experimentação. Nós temos que botar gente que conhece de gestão, conhece de administração pública, se a gente conseguir superar isso. E isso Entendi. o PT tem de sobra. Legal. A gente aprendeu com o que a gente acertou, com o que a gente errou, e nós podemos melhorar onde a gente acertou. Nessa relação entre o partido e a prefeita Socorro Neri, o que distanciou o PT da prefeitura e o que pode reaproximá-lo? Muniz, o que distanciou foi a decisão dela de não querer conversar, de não procurar gente para conversar, foi isso que distanciou. E o que pode aproximar é a decisão dela de procurar a gente para conversar. Nós não fechamos a porta para ninguém, todo mundo tem visto aí. Tudo pode acontecer ainda? Pode, você tem visto, tem se multiplicado aí notícias o PMDB pode ter uma conversa com o PT. Tem sentido também isso? Claro, porque nós não estamos com as portas abertas. Ô Muniz, nós estamos falando que nós vamos encarar um dos grandes desafios dessa história. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente na história. Então nós vamos encarar um desafio futuro que é muito grande. Então não é hora de fechar a porta para ninguém para encarar esse desafio. Certo. Agora, nessa escala aí, é mais fácil o partido hoje apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri, ser vice da chapa hoje comandada, pré-candidatura comandada pelo deputado Roberto Duarte, do MDB, ou seguir carreira solo, juntamente com o PCdoB e outros partidos da antiga Frente Popular, e a luta? Hoje, a decisão política do PT é ter candidato próprio na capital. Nós ainda estamos acumulando internamente, enfrentando a dificuldade que é acumular esse debate em meio à pandemia. Todo mundo está no isolamento social, nós pedimos sempre para quem puder ficar em casa, fique. A gente entende que algumas pessoas não têm como ficar. Quando sair tem que se cuidar, olha aqui, eu vim com a minha máscarazinha para cá, mas isso tem dificultado a gente fazer alguma discussão. Nossa bancada está preocupada em apresentar proposições para encarar esse ambiente do coronavírus, tanto na Assembleia como nas câmaras municipais. Então isso dificulta a nossa discussão. Agora, a nossa proposição hoje é para ter candidatura própria. Mas isso não inviabiliza, Muniz, o nosso diálogo. Nem com a Socorro, nem com o MDB, nem com ninguém. Ao ter a intenção de lançar a candidatura própria, aliás, é uma recomendação da direção nacional, né? Eu entrevistei aqui no ano passado o secretário-geral do partido, à época, secretário nacional, o Romênio Pereira. Hoje ele é o secretário de Relações Institucionais, né? Internacionais. E ele disse naquela época que a recomendação do partido, a recomendação da direção nacional era lançar a candidatura própria em todas as capitais e mais do que isso, nas 50 maiores cidades do país, né? Isso continua firme e forte. Isso foi uma orientação que a gente tirou do Congresso. Ah, tá. É uma orientação, não é uma determinação. Vocês podem cumprir ou não? Não. É uma orientação do Congresso. É orientação, mas não é determinação. Nós temos autonomia para tomar a decisão do caminho que a gente assim vai tomar. Como as municipais também têm autonomia em relação à presidência regional. regional. Ao fim e ao cabo, o PT
ele delibera, ele dá sugestões para que as direções sigam. Legal. Ela é melhor assim? É mais democrático? Claro. Nós, pelo menos nessa gestão aqui, estamos prezando muito pela democracia. Eu acho que é central, se a gente quiser avançar, que a gente crie ambientes mais horizontalizados. Agora, presidente, se colocando no lugar da prefeita, há essa pré-candidatura, essa orientação de lançar candidatura própria, também não afastou a prefeita de vocês? Não, porque na verdade isso aconteceu depois desse hiato de conversa. Para você ter uma dimensão, Muniz, a última vez que a direção conversou com a Socorro Nery foi em janeiro de 2019. Mais de um ano e 3 meses. Dá muito mais de um ano e não foi por falta de busca, de conversa, de diálogo. Então, eu acho que não inviabiliza. E em nenhum município as candidaturas inviabilizam. O MDB sabe da nossa intenção de ter candidatura própria em Rio Branco, mas declarou que queria conversar. Nós sabemos também da intenção do MDB de ter candidatura e nós queremos conversar. Acho que isso não inviabiliza. Eu acho que nós temos um tempo para apresentar essa discussão e fazer esse debate. Esse debate de possibilidade de aliança, ele só encerra na convenção. Então tem que ter um tempo para fazer. Eu acho que é muito justo que cada um lance a sua candidatura. É justo que a Socorro seja candidata, que o Roberto, que o Minoro, que o PT apresente uma candidatura, o doutor Pedro Longo, do PV, tem uma candidatura, e a gente possa ir se conformando e juntando em blocos. Eu não acredito que vá sair esse monte de candidatura que está colocado. Mesmo que eu ache que nós vamos ter um número grande de candidatos. Mas não do tanto que tem hoje. Hoje tem mais de 12 pré-candidatos a prefeito de Rio Branco. De fato, tem muito. Deve chegar a uns 6, Deve haver uma... Mas é porque é isso, é da democracia, é isso. Presidente, há 2 anos o seu partido tinha a Prefeitura de Rio Branco e a Câmara. Hoje não tem Prefeitura, não tem mais Câmara. A Prefeitura está com o PSB e a Câmara também. Saíram 2 vereadores, o próprio presidente da Câmara, o vereador Moraes, e também o vereador Dancar. O que isso representa de prejuízo para o partido? Nós perdemos 2 quadros do PT. Eu acho que cada um faz a sua escolha. Não sei se tem um prejuízo. Nós temos 2 bons vereadores ali na Câmara, o Rodrigo e o doutor Jackson Ramos. Eu acho que eles têm cumprido um papel importante. Inclusive, hoje, Muniz, mudou a nossa liderança na Câmara. O líder era o doutor Jackson. Hoje, a partir de hoje, está sendo o vereador Rodrigo Fornec. Doutor Jackson, inclusive... Que era o líder da prefeita. Que foi o líder da prefeita durante boa parte do mandato. O Jackson, inclusive, tem se focado mais na condição de médico dele. Agora está com uma dificuldade. O pai do doutor Jackson está meio ruim. Ele pegou a estrada e foi para São Paulo para cuidar do pai dele. Eu vi uma nota dele. Para cuidar do pai dele. Então nós colocamos o Rodrigo para assumir ali a liderança do PT. Eu acho que o Rodrigo e o Jackson, as sessões são online, o Jackson vai continuar atuando, eles conseguem dar conta da responsabilidade que tem, que é representar o partido. A gente sempre lamenta quando perde alguns companheiros. Eu não fico feliz com a saída de ninguém. Entendi. Pelas conversas que eu tive com os 2 vereadores ainda do partido, ficou bem claro que, eu não sei o apoio eleitoral, mas apoio político eles ainda estão dando à prefeita. O partido não vai interferir nisso? Nós não estouramos, nós não rompemos com a Socorro. Nós não rompemos, nós não saímos da base. Nós tomamos uma decisão de o quê? De sair da condição de esperar uma resposta e protagonizar uma construção. Foi essa a nossa decisão. Nós vamos continuar votando na Câmara aquilo que a gente acha que é de interesse da população de Rio Branco. É essa a nossa posição. Quando você disse, está a matéria no jornal semana passada, o PT cansou de esperar a prefeita e vai montar uma chapa própria. Isso é mais um recado ao prefeito ou à própria liderança, aliás, à própria militância do partido? Não, eu acho que não é recado para ninguém, que ninguém precisa mandar recado. Eu acho que foi uma decisão que a gente tomou que nós vamos ter que apresentar uma proposição para a sociedade. É nossa responsabilidade. Eu acho que diante da grave crise que a gente vive, o Narciso citou aí, a crise política, uma crise de saúde, a gente não pode ser omisso. Tem uma crise econômica que está em curso e ela não começou com o coronavírus. A crise econômica, ela antecede isso. Desde que o governo assumiu, ele tem tomado decisões que são maléficas para a classe trabalhadora. Não vou esquecer nunca a discussão da reforma da Previdência. A nacional liderada pelo Bolsonaro e a estadual liderada pelo Gladson. Ao ponto de botar polícia para impedir professor de entrar na Assembleia, porque os caras estavam votando
para que acabasse efetivamente a Previdência Pública no Acre. Nós não podemos esquecer disso. Reservadas as devidas proporções, qual a que mais foi prejudicial? Ambas são, porque uma é prejudicial para os servidores federais e outra para os servidores estaduais. Mas qual seria a proposta do PT se o governo fosse ainda? Não, nós não íamos fazer essa mudança. Não existe esse déficit. Manter isso, da Previdência, esse rombo? Esse déficit da Previdência, primeiro que ele é imaginário. Ele tinha que ser feito um recálculo dessa discussão. Primeiro tinha que começar por aí. Se você pegar os funcionários, os sindicatos das receitas, dos fazendários, todos colocaram essa discussão. Todos colocaram essa discussão. Você está falando dos dois planos, lá e cá? O que a gente teria que fazer era a economia crescer. Sabe como é que aumenta, como é que a gente diminui o rombo da Previdência? Quando tu aumenta a arrecadação. Se tu bota mais gente para trabalhar, tu vai ampliando a arrecadação. É isso que tem que fazer a discussão. Tu quer um exemplo de uma coisa simples que acontece aqui no Acre e que aumenta o rombo da Previdência? A maior parte de uma boa parcela da educação, ela é feita de contratos provisórios. Esses contratos provisórios, eles não contribuem para o Acre de Previdência. Eles contribuem para o INSS. Se a gente só fizesse um concurso para esse pessoal virar professor e contribuir lá, ampliava a contribuição. Ampliando a contribuição, nós ia diminuir o rombo. Nós temos que tomar decisões políticas que não prejudiquem os direitos adquiridos. É essas discussões que a gente tem que tomar. Nós temos que preservar a classe trabalhadora. Quem movimenta o Brasil, o Acre, é a classe trabalhadora. Não dá da gente atacar a classe trabalhadora e achar que isso vai gerar benefício na economia. Não funcionou com a reforma trabalhista, não funcionou com a reforma da Previdência e não vai funcionar com a reforma tributária. Ou a gente trabalha preservando os trabalhadores para que a economia cresça, ou a gente vai continuar com o Brasil nesse rumo. Presidente, se não der certo a reaproximação com a prefeita, o partido não apoiar a reeleição da prefeita e também não se coligar ao MDB e lançar a candidatura própria, qual, na sua opinião, o nome mais forte, ou melhor, o que pode agregar mais forças no momento ao partido? Você responde depois do intervalo, tá bom? São 11h57, o RB Notícias, entrevistando hoje o presidente do PT, volta em 2 minutos. Até já.